Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom dia. Muito bom dia. Bom dia, doutor Rogério. Seja bem-vindo. Bom dia, Marianeide. Seja bem-vinda, Marineide. Muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bora lá. Bom dia, Andréia. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Ó, vou deixar aqui nas estrelas hoje. Bora lá, moçada. Bom dia, Thaís. Seja bem-vinda. Pessoal, clica no coraçãozinho, no aviãozinho. Manda aviãozinho pra todo mundo. Bom dia, Ju. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Fê. Seja bem-vinda. Bruna, bem-vinda. Oi, Daia. Seja bem-vinda. Bom dia. Vamos pra cima, pessoal, nesse dia 18 de agosto. Há 15 dias a doutora falou numa live que adotando certas atitudes, daqui uns 15 dias boas iriam acontecer. Exatamente 15 dias. O que aconteceu, Rogério, depois de 15 dias? Foi um excelente negócio. Olha, Rogério, parabéns. Depois conta pra mim, o que será que foi que eu falei? Ju, bom dia. Vânia, bom dia. Sandra, seja bem-vinda, Sandra. Doutora Paula. Que tudo, Rogério, parabéns. Solange, seja muito bem-vinda. Não deu pra escrever tudo? Continua, Rogério. Bom dia, Solange. Bom dia, Vânia. E vamos acordar, né, moçada? Muito bom dia. Gente, que chuvinha pra gente ficar dormindo. Como é que vocês estão hoje, hein? Não tá tudo de bom pra gente dormir, gente? Frio lá fora. Tá frio lá fora. E o dia tá típico pra dormir, né? Temos que ser gratos e agradecer ao invés de reclamar. Nossa, doutor Rogério, esse comportamento muda a nossa história, viu? Essa questão da gente agradecer, muito mais que reclamar, sabe? Agradecer pelo que tem e não reclamar pelo que perdeu, né? Pelo que não tem. Isso muda a nossa existência, viu, gente? É verdade, que bom. Fico muito feliz, Rogério, de você estar experimentando, sabe? Essas coisas aqui. Por isso que eu falo pra vocês. As lives nossas da manhã, elas são aulas, né? A ideia das lives da manhã é dar aula pra vocês, né? Solange foi dormir 8 horas da noite. Nossa, Solange, ontem, 8 horas da noite, eu tava ainda na minha primeira aula da faculdade. Fui dormir, já era, acho que quase meia-noite, 1h mais ou menos. Mais ou menos esse horário, a hora que eu fui dormir. Oi, Dani, bom dia. Mas é uma delícia, né, Solange, poder dormir assim um tempão, né? Muito gostoso. Também gosto, às vezes, de dormir. E hoje, por exemplo, é um dia ótimo, né? Tá um dia muito bom pra gente dormir. Ó quem chegou aí, doutora Giovana Dorta. Seja bem-vinda, Gi. Ju, bom dia, Juliana. Bora lá? Pessoal, separei aqui um tema para conversar com vocês. E eu tenho certeza que esse tema vai fazer vocês pensarem um pouquinho sobre as devolutivas que vocês têm das pessoas, né? A gente sabe que quando a gente lê, principalmente aí algumas histórias sobre alguns discípulos de Cristo, alguns apóstolos, fica muito evidente para nós o temperamento que cada um tem.
Não sei se vocês sabem disso. Bom dia, Meire. Não sei se vocês sabem disso ou já pararam para ler alguma coisa ou estudar algo sobre isso, mas na nossa área aqui do desenvolvimento humano, da mesma forma que caracterizamos 4 tipos de perfis, também caracterizamos 4 tipos de temperamento. Então, temperamento, perante a minha área aqui, entende-se que nós nascemos com alguns traços. Eu até separei aqui alguns textos para falar para você, porque eu acho importante aqui a gente fazer uma aula bem certinha. E eu quero hoje que você faça essa avaliação em relação ao seu temperamento. Olha só, sabe-se que o temperamento de cada pessoa ele é herdado geneticamente, portanto supõe-se que tem tendências e características que durante toda a vida elas vão se revelar através das nossas atitudes pessoais. Então nós nascemos e o meio em que a gente vive, ele se torna propício para que esse nosso temperamento ele venha à tona ou não. E como eu falei para vocês, a Bíblia apresenta muitos comportamentos, né, que nos faz rever os comportamentos dessas pessoas e também os nossos. Eu vou falar rapidamente aqui dos principais, os 4 temperamentos que eu acho legal vocês se autoavaliarem. Lembrando que tudo que eu falo para vocês aqui, eu pratico comigo, enfim. É claro que sozinho, enquanto pessoa, nós não somos responsáveis pelo comportamento das outras pessoas. Mas é importante a gente saber que a gente estimula demais o comportamento para que as atitudes das outras pessoas, elas venham à tona, tá? Eu acho que você, como eu, como outras pessoas que têm um comportamento mais efetivo, já deva ter ouvido bastante crítica em relação a isso. Então, a gente classifica o comportamento, o temperamento diferente, o temperamento humano, em 4 tipos. Então, tem o primeiro tipo, que nós chamamos de temperamento colérico. Veja no qual você se enquadra aí. Presta bem atenção quem é você. Ó, separei aqui os pontos fortes dessa galera toda. O temperamento colérico são tipos de pessoas que nasceram para chegar chegando. Esses caras nascem para atuar, digamos assim. Esse cara, onde ele já chega marcando o território dele. Estão sempre ocupados com projetos, com trabalho. Você não vê esse pessoal do temperamento colérico enrolando ou querendo, sabe, trabalhar meio período, de forma alguma. Esse cara aqui é um cara muito ativo, muito dinâmico, improvisam com muita facilidade as coisas, sabe? Ele tá trabalhando aqui, se tiver algum problema, esse cara consegue virar o jogo rapidinho. Entretanto, são pessoas que se precipitam muito, decidem as coisas e depois se arrependem, porque são muito motivadas. E aí elas tomam decisões na vida dela e depois se arrependem até a morte de querer ter feito aquilo na vida delas, tá? Desperdiçam a energia muito facilmente, porque acorda de manhã com uma baita energia e vai entregando isso sem critério nenhum por ser uma pessoa muito antenada. São super extrovertidas, tornam-se líderes com muita facilidade, são bem motivadas, bastante produtivas. São pessoas muito ativas. Agora, onde é que esses coléricos, eles acabam pecando na vida dele? Presta atenção se você não é essa pessoa. Teimoso pra caramba. Quando enfia uma coisa na cabeça, quer fazer aquilo até o final. São super intolerantes. Não tem paciência com ninguém. Perguntou 2, 3 vezes a mesma coisa. Ó, já tá até aqui a tampa, a paciência. São vaidosos, são bem vaidosos com as coisas que têm, um tanto de insensível, difícil se sensibilizar muito com a dor do outro, não que eles judiem da outra pessoa, mas como eles são muito pessoas que eles passam muito maior parte do tempo deles como um comportamento mais de ver o lado bom das coisas, não são pessoas de ver o lado ruim, então eles não têm muita paciência, sabe, não tem tanta sensibilidade com aquele outro que só vê sessão de desgraça o tempo todo. E são autossuficientes, eles por eles só se bastam. Então esse comportamento é um comportamento colérico. Eu não sei se você é assim, conhece pessoas assim, super práticas, como disse o Rogério aqui agora,
bem práticas. É pá, gosta, não gosta, enfim. São pessoas mal compreendidas. Às vezes são encaradas como pessoas grossas. Ah, fulano de tal é grosso, né? Mas não é. É temperamento. Aí nós temos um outro tipo de temperamento aqui. Ah, e é legal falar como é que a gente se relaciona com esses coléricos. Deixa o cara liderar. Aceite muitas vezes o que ele fala, porque se você ficar batendo de frente com ele, você vai ter um grande problema com ele. E se ele ficar com raiva de você, ele vai tacar fogo no seu parquinho sem dó. Sem dó, sem dó, sem dó, tá? Como eles são extrovertidos, muito extrovertidos, você pode se beneficiar demais da companhia deles. Eles são pessoas assim, quando eles chegam... eles já chegam fazendo barulho, eles já chegam fazendo esse estardalhaço todo quando eles chegam numa festa, por exemplo. Esse é o colérico, ok? Vamos ver agora se você é o sanguíneo ou se você conhece alguém com esse tipo de temperamento. Vamos lá. Os sanguíneos tendem a ser pessoas práticas, otimistas, positivas, só que eles são afetuosos, são bem sociáveis. Diferente do colérico. O colérico não gosta muito de gente, não. Esses caras aqui gostam muito de gente, gostam de estar com pessoas. São flexíveis, às vezes até demais, dispersos com muita facilidade, são eufóricos, muito receptivos, adoram gente. É aquele cara que faz você fala assim, olha, vamos fazer uma festa. Ele é o cara que organiza a festa, que vai atrás das coisas. Ele adora esse tipo de pessoa, contagia muito as pessoas, mais do que o colérico. O sanguíneo contagia muito mais as pessoas, tem muitos amigos, tem vida social super abundante. Nesta quarentena, ele tá odiando a quarentena, porque ele não aguenta ficar muito tempo trancado na casa dele. O colérico tá amando a quarentena, porque ele não gosta de gente, então ele gosta de ficar sozinho. Esse cara aqui tá morrendo por ter que ficar sozinho. Só que ele tem um problema, todas as atitudes do sanguíneo, ele toma em cima do sentimento dele. E como o sanguíneo é muito intenso para tudo, ou ele ama, ou ele odeia, ele é muito intenso para tudo, ele mete os pés pelas mãos na hora que ele vai tomar qualquer tipo de decisão, porque a primeira coisa importante na vida dele é satisfazer o temperamento dele. Pessoal, clica no coraçãozinho, manda aviãozinho para todo mundo aí, tá? Bom, ponto negativo desse cara, do sanguíneo. Presta atenção se você é assim. Super volúvel, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Uma hora gosta, outra hora não gosta. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora quer comprar, outra hora quer vender. Super volúvel. Super indisciplinados, não tem foco, tem maior dificuldade, desorganizado, começa um monte de coisa e não termina. Super exagerado com as coisas, né? Vai fazer uma festa em casa para 20 pessoas, ele compra para um batalhão de gente, parece que vai vir 600 pessoas almoçar na casa, só que são super medrosos também. Não tomam muitas decisões porque tem medo, sabe? Completamente diferente do colérico. O colérico ele toma decisão e você se dane o que é que você está pensando sobre ele. Como que a gente se relaciona com esses caras sanguíneos? Eles são, como eu falei para vocês, são muito extrovertidos, né? Só que para você se relacionar com ele e você ser uma pessoa que você consiga trabalhar com ele, esses caras precisam de ajuda com metas claras. Você precisa dizer para ele o que ele tem que fazer. Olha, você tem que fazer esse relatório e me entregar até as 10 horas da manhã. Ele não tem condição de administrar isso sozinho, não adianta você entregar isso na mão dele, porque você vai ter problema com ele não vai entregar para você, porque ele se enrola em tudo que ele tem para fazer. E como ele gosta muito de gente, a chance dele ficar parado, batendo um papo pelos corredores da empresa é de 100%, tá? Outro temperamento aqui, ó. São os fleumáticos, olha. Vamos ver se você é assim. O fleumático é aquele que conversa sempre no mesmo tom. O estado de ânimo dele é muito tranquilo. Ele tá feliz, você olha para ele quando ele tá feliz e quando ele tá triste. O semblante dele é a mesma coisa. O cara não muda. Vocês conhecem gente assim? Bom dia, doutor Arthur. Seja bem-vindo. Vocês conhecem gente assim? O cara não muda.
muda, o cara é aquele batidão ali o tempo todo, de boa, bem tranquilo, reflexivo. Esse cara tende a trabalhar e divertir-se sozinho, muito ordenado, né? Ele vai numa festa, tá aquela baita festa, ele tá sentado lendo livro no meio da bateria da escola de samba, o cara tá sentado lendo um livro. Então ele é muito tranquilo, sempre no mesmo tom. Esse carinha aqui tem uns pontos negativos também. Ele é muito indeciso. Ele não sabe se ele vai cursar engenharia civil ou medicina, coisas super parecidas assim. Então ele tem mais ou menos esses comportamentos assim. Desconfiado de tudo, mega desconfiado, super introvertido. Você fazer o cara falar, você quase morre. Não gosta de exposição, morre de medo do que as pessoas vão pensar sobre ele. Então é uma pessoa muito, muito quieta, extremamente desmotivado. Para você motivar esse sujeito, Senhor da glória, custa muito. Temperamento do cara, tá? Ele é assim, como eu falei para vocês, eles herdam isso, nascemos assim. É interessante ajudá-lo a se relacionar, mas a sair da concha dele, porque se você não arrasta esse cara para as atividades que você quer, ele vai continuar enfiado dentro do quarto dele, lendo livro e sempre no mesmo tom, com um comportamento um pouco mais deprimido perto das outras pessoas. Veja bem, ele não é depressivo, tá? É o comportamento dele que é bem diferente das outras pessoas. Contudo, nós temos mais um. Esse é o melancólico, é o outro carinha aqui, ó. O melancólico, ele é muito sensível. Esse é o cara do mimimi. Conhece o mimimi? Super sensível, super retraído. Se o anterior é mais tímido, esse aqui em doses cavalares. Extremamente pessimista. Você conta pra ele, você fala, cara, você trabalha, se você pôr esse sujeito pra trabalhar na área das vendas, tá todo mundo feliz pra caramba porque vendeu, bateu meta. Ele é o cara que chega pra você e fala assim, bater meta, você bateu, vender, você vendeu, agora eu quero ver você receber. Esse cara enxerga oportunidades no mercado, você fala pra ele, vamos abrir um negócio, vamos fazer. Ele fala, depois se a gente vender, ninguém pagar, como é que nós vamos fazer? Só vê o lado desgraça das coisas, procura isolamento e solidão total. Esse cara é o total da solidão. Super inseguro, também é vulnerável com a situação, uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal. Lento no trabalho, se você der uma tartaruga para ele tomar conta, 3 tartarugas ele faz um estrago. Uma foge, a outra engravida e a outra ele nem sabe o que aconteceu com a tartaruga. Indeciso demais, super introvertido, tende a ser muito criativo, muito perfeccionista, super analítico, demora demais para tomar decisão. Conhece gente assim? Demora muito porque as coisas têm que sair na perfeição. Se não tiver na perfeição, o cara não faz. Jesus está voltando, ele ainda está escolhendo a roupa que ele vai vestir para ir em tal lugar. O cara é mega indeciso, tá? Difícil de fazer amizade, só que quando eles se tornam amigos, também são pessoas extremamente fiéis, tá? Super confidentes, você pode contar segredo para eles que vai morrer com eles, até porque eles nem falam. É sensível, idealista e bem dedicado. Quais são os pontos negativos desse cara aqui, gente? O melancólico, ele é super influenciável. Bastou alguém contar uma historinha pra ele, ele vai na onda da historinha. Olha que incrível, é um cara super metódico, hein? Super crítico, mas é muito fácil de você influenciar. Um ponto desse cara, ele é difícil de se reconciliar. Se você fizer algo pra ele, ele guarda rancor até a 3ª, 4ª, 5ª geração que ele vier aqui na Terra novamente. Então esse cara hoje, ele tá bravo com alguém que ele conheceu há milênios de anos lá atrás. O cara guarda na nuvem. Ódio, raiva, rancor. Esse cara guarda isso com ele e isso impacta no dia a dia. Por que eu tô falando para vocês desses 4 temperamentos? Porque desde que o mundo é mundo, esses temperamentos existem. Porque como a gente aprende aqui, esses temperamentos, nós herdamos esse temperamento. Nós nascemos com ele.
E da mesma forma, gente, na época de Jesus tinham todos esses temperamentos. E hoje eu resolvi falar de temperamento em virtude de uma mensagem que eu recebi de uma pessoa que a gente sabe que hoje a depressão está em tudo quanto é lugar, todo lugar instalado essa depressão. E eu conversei com uma pessoa ontem que veio compartilhar um pouco a sua história comigo, que anda triste demais porque a família anda excluindo demais, porque a fulana ela tem esses tipos de comportamento. E aí ela entrou em contato comigo até para ver se eu atendia essa questão da depressão e tudo mais, e eu pude conversar um pouquinho com ela pelo telefone. E aí eu fiquei muito triste, sabe, com as histórias, porque as pessoas elas querem que nós sejamos a imagem e a semelhança delas. Se não for dentro dos padrões que elas definiram e decidiram que são importantes para elas, eles classificam a gente, sabe, como pessoas de que não somos capazes de conviver com aquilo tudo. É muito importante dizer aqui para vocês, pessoal, não tem temperamento bom, não tem temperamento ruim, tem temperamento, da mesma forma que tem perfil. E todos esses temperamentos, você pode ter absoluta certeza que tem motivos para sermos assim. Existem um reino, como eu sempre falo para vocês, de pessoas que espelham-se em você, independente do temperamento que você venha a ter. Quando nós vamos estudar a Bíblia e com um pouco mais de profundidade, o temperamento daquelas pessoas que viveram com Cristo, a gente encontra vários que também não eram flor que se cheire. Então a gente pega, eu quero falar hoje um pouquinho do temperamento de Pedro com vocês. Todo mundo sabe que Pedro era um cara, né, que ele não era muito lá de grandes amizades. Tanto que tem um estudo inteirinho sobre Pedro, tratando sobre essa questão do temperamento dele, e que ele tinha um temperamento extremamente sanguíneo. Olha só o que diz aqui um estudo de Pedro, que eu levantei, que eu queria compartilhar com você. Existem características muito claras no comportamento de Pedro, e a Bíblia vai amarrando tudo isso. Pedro era um cara super impulsivo para as coisas, né? Não foi ele que cortou a orelha do fulano lá e depois Jesus foi lá e reconstruiu a orelha do cara? Quer dizer, se não era do jeito que ele queria, ele saía aí cortando a orelha da galera. Então era um cara super impulsivo, egoísta. Ele se preocupava muito mais com ele do que com as outras pessoas. Esses textos do egoísmo, para quem gosta de ler e quer fazer as suas anotações, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, principalmente no versículo 18, fala demais sobre o egoísmo de Pedro. Então, se você já ouviu características a seu respeito sobre ser egoísta, tá tudo bem, porque Pedro foi um cara que andou do lado de Jesus Cristo, junto com ele, caminhou com ele, viu o cara fazendo todos os milagres. E mesmo assim, esse cara tinha todo esse tipo de comportamento que eu quero compartilhar com vocês aqui. Outro item que eu consegui levantar. Pedro era interesseiro. Se você quer saber mais sobre o interesse de Pedro, pena que a nossa live é curta, não consigo abrir todos os versículos aqui. Mas para você que está fazendo as suas anotações, em Mateus capítulo 19, no versículo 27, tem ali uma passagem onde prova com exclusividade de que Pedro era um baita de um cara interesseiro, super interesseiro com as coisas. Ele era soberbo, tudo que ele fazia, Pedro fazia o melhor. E as pessoas olhavam para ele e diziam que ele era soberbo, que ele era arrogante, porque ele gostava de fazer as coisas da melhor maneira possível. Talvez você tenha escutado isso durante a semana, que você é um cara soberbo, que você é um cara arrogante, que você é um cara vaidoso. Pedro era tudo isso aí que eu tô falando para vocês. Se vocês lerem o Evangelho de Mateus, tá descrito lá de cabo a rabo o comportamento de Pedro. Por isso que eu sempre falo para vocês, gente, a Bíblia é um manual. Às vezes a gente quer fazer lá o curso na Universidade de Harvard e todas as explicações que você quer ter no nosso dia a dia está lá, escrito lá. O Jean tá perguntando a diferença entre ser soberbo e arrogante. Ah, sim, Jean, a arrogância, quando eu sou uma pessoa arrogante, eu, na verdade, quero me colocar acima dos outros. O arrogante, ele precisa sempre diminuir o que você tem para que ele apareça.
O soberbo não. Ele, pela condição que ele tem, ele se basta. É que o soberbo, as outras pessoas olham para ele para criticá-lo sobre aquilo que ele está fazendo muito bem feito. O arrogante não. O arrogante, ele sempre quer se colocar numa posição maior. Ele quer denegrir o outro para que ele possa aparecer. E Pedro era soberbo. E o Pedro também, outra coisa que Pedro também era, Pedro era inconstante. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Uma hora era uma coisa, outra hora era outra. Então, todo comportamento, para quem gosta de comportamento, para quem é da área de comportamento, estudem o Evangelho de Mateus, principalmente o capítulo 16 de Mateus, tem muita coisa ali sobre o comportamento de Pedro, tá? Agora, existem coisas que nós temos que falar aqui, que é importante também, né? Eu tô pegando todo esse gancho ontem de uma conversa que eu tive no finalzinho da tarde com uma pessoa extremamente depressiva, como eu falei para vocês, que passou, eu acho que grande parte da sua infância e da sua adolescência sendo criticada pelos familiares por conta do seu comportamento. Agora, tem algo que na Bíblia também é muito claro, e é isso que eu quero que você pense a respeito de você. Eu não sei qual é o seu comportamento. Se você é colérico, sanguíneo, fleumático, quem é você? Melancólico? No meio desses 4 temperamentos. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Você sim pode mudar se você quiser. Se você realmente quiser mudar, dar uma virada de chave nesse seu temperamento, você pode. Eu já expliquei para você em lives anteriores o que acontece no nosso cérebro no momento da oração. Inclusive, tem uma live inteirinha no YouTube tratando sobre isso. A neurociência é muito clara para dizer para você que esse nosso relacionamento com Deus, íntimo com Deus, é capaz de alterar todas as nossas conexões neurais a ponto de fazer de você uma nova criatura. Talvez durante essa semana você tenha pedido também muito isso para Deus, para que Deus te mude, para que Deus te transforme. Não sei quais são as suas angústias que você tem tido nos últimos dias. Mas eu quero dizer para você aqui, estudante como sou da área de neurociência, que o teu relacionamento e a tua intimidade com Deus é capaz de mudar a sua existência. Isso a neurociência, a área da neuroteologia, que é uma das disciplinas que vem aportada na neurociência, ela é categórica de dizer para você que quanto maior a sua intimidade, quanto maior o seu conhecimento, quanto maior a sua aproximação de Deus, ele pode transformar o teu comportamento a ponto de mudar a sua neuroplasticidade cerebral. O livro Deus Pode Mudar a Sua Mente, este livro, ele é capaz de explicar para você, inclusive, o passo a passo de como tudo isso ocorre no seu sistema cerebral. E foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Então, olha só, há 2000 anos atrás, a Bíblia já narrava ali traços do que a neurociência vem descobrir hoje. Então, o que eu falo para vocês, às vezes a gente vai querer buscar, sabe, vai lá fazer cursos pagando uma fortuna. Somos cristãos, muitas pessoas se envolvem em cursos pagando uma fortuna para esses cursos, sendo que tudo está escrito ali na Bíblia. E agora eu quero mostrar para vocês como é que Pedro consegue tudo isso. Dentro da nossa área de neurociência, a gente vai dizer que houve uma formatação, mudou-se as conexões, né? A minha área vai explicar desta forma. Houve conexões novas, houve uma neuroplasticidade, o cérebro muda totalmente de formato a partir dessa nossa intimidade com Deus. Na Bíblia, você vai ler a mesma coisa, só que com uma palavrinha de diferença. A Bíblia ela vem escrito o seguinte para você: houve uma conversão. Então, por isso que fala assim, quando você está em Cristo, nova criatura você é. Para nós, da nossa área, da ciência, esse nova criatura, ser nova criatura, você só consegue se tornar uma nova criatura quando você mudar as suas conexões neurais, os caminhos e que se percorre dentro do seu cérebro para que você repita sempre o mesmo comportamento. Então, quando nós conseguimos mudar este caminho, essas novas conexões sinápticas ocorrem no teu cérebro, acontecem novas conexões neurais no seu cérebro,
a ponto de você mudar absurdamente o seu comportamento e o seu temperamento. Então nós somos sim passíveis de mudança, sem sombra de dúvida. Eu quero frisar algo para você, que o meu entorno, né, ele me transforma sem sombra de dúvida. Mas se existe algo, né, tem um neurocientista chamado Ashida, se existem, Akira, se existe algo, é um japonês, que pode mudar você para sempre, é esta sua conversão. E a mudança, ela acontece em questões de minutos, de segundos. Diferente do que se acha que nós temos que levar a vida inteira para essa mudança acontecer. Não é verdade. A neurociência já vem dizer para você que esse seu relacionamento, quando ele é realmente íntimo com Deus, intenso com Deus, você muda completamente o seu temperamento, ok? E é o que acontece com Pedro. Pedro muda tanto o temperamento dele, que a Bíblia fala que ele alinha o caráter dele, mudou-se o caráter de Pedro. Eu não sei quais são as suas orações aí durante a semana, me parece aqui, não sei porquê, tô tendo aqui uma impressão, uns insights, alguma coisa nesse sentido, que tem pessoas que têm pedido isso para Deus, para que Deus mude o caráter dela. Não sei qual é a sua intimidade que você tem com Deus, mas eu quero dizer para você que Deus faz isso com Pedro, Jesus faz isso com Pedro, tá? E isso tudo que acontece com Pedro é cerebral. Olha que coisa extraordinária que é a Bíblia, que coisa linda, né? Quem teve essa capacidade, essa competência de escrever isso e de narrar tudo isso. Olha só, claramente podemos ver a mudança de Pedro, essa inconstância de Pedro, né? Para as seguintes características em sua vida. A constância de Pedro, se você quer anotar, como eu falei para vocês aqui, não consigo abrir todos os versículos, eu precisava ficar 2 horas para falar essa lição toda com você, passar essa matéria toda, mas no livro de Atos, para quem está fazendo as suas anotações, no capítulo 3 do livro de Atos, é onde começa a explicar toda essa mudança de Pedro na vida dele, tá? Pedro e João estavam indo juntos ao templo de oração, quando eles se deparam com um paraplégico na porta do templo. Então Pedro se torna uma pessoa constante ali. O que ele diz, né? O Pedro olha ali pro cara, o cara pede esmola, ele fala, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Então aquele Pedro soberbo, aquele Pedro inconstante que era antigamente, muda completamente o comportamento dele. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho absoluta certeza que você tem querendo mudar o seu comportamento, que você já entendeu que se comportar do jeitinho que você está se comportando, as coisas vão te levar de abismo em abismo, como a palavra fala. E eu tenho também certeza que tem muita gente criticando você pelo comportamento novo que você está tentando desenvolver. Deixa eu te falar uma coisa. Não dê importância para o que as pessoas falam, porque elas vão falar de você. O problema é que você passou muito tempo da tua vida tendo comportamentos que não eram legais. E o rótulo que você criou para as outras pessoas sobre você foi o rótulo que as pessoas olham hoje para você e talvez não dê crédito para você. Então você não tem mais credibilidade. E quando você começa a ter comportamentos como esse de Pedro, você que é um cara arrogante, você que é um cara soberbo, você que é um cara que faz parte do seu temperamento é assim. De repente começa a olhar e enxergar beleza na simplicidade das coisas, as pessoas talvez fiquem com o pé atrás com você. Eu quero dizer para você que isso é normal, porque você precisa construir uma nova reputação, você precisa construir um novo temperamento. E essa nossa intimidade com Deus faz com que a gente mude completamente o nosso comportamento. E eu quero falar para você que isto é um mistério entre Deus e você. Você não deve satisfação para as outras pessoas que estão criticando você sobre comportamentos novos que você está querendo incutir aí na tua vida, o seu temperamento que você está querendo mudar, porque Deus pode fazer isso. Eu estou aqui para dizer para você, em nome da neurociência, que isso é possível sim, e isso pode acontecer em questões de minutos no seu cérebro, diferente do que a gente pensava que a vida inteira nós teríamos que levar a vida inteira para mudar isso. E quero dizer para você que ninguém muda ninguém. Você pode reparar que tudo que eu estou falando aqui com você são experiências que Pedro teve com Cristo. Se você quer mudar a tua vida, essas experiências que você tem que buscar a ser.
Porque Deus molda o teu caráter. A palavra fala isso, que Deus molda o caráter do ser humano. Eu não sei o que é no seu caráter que precisa ser moldado. Você que tem pedido muito isso. Mas eu quero dizer para você que a intimidade que você tem com Deus pode te mudar. Então, que você não precisa pagar 25 mil num processo de coaching para mudar isso. Essa sua intimidade com Deus te muda radicalmente. E você quer saber mais? Coloque as características que você quer se tornar a partir de agora. Escreva num papel, converse com Jesus, chame ele para sentar na tua mesa. Conversa com ele, diga para ele, eu preciso dessas mudanças aqui. Eu não sei como é que vocês fazem as suas orações, mas a palavra fala que o Espírito Santo, quando Deus volta, né? Quando Deus vai para o céu, ele fala assim, olha, eu estou indo, mas eu estou deixando com você aqui o meu amigo. O Espírito Santo é nosso amigo. Deus permite com que você chame o Espírito Santo de amigo. Chame esse seu amigo para conversar. Abra seu coração para ele. E põe todo esse temperamento que você tem hoje e que começam, sabe, a impactar a tua vida de uma forma negativa. E são temperamentos que as pessoas já deram até devolutiva para você, que não acredita mais em você. E quando você começa a mudar, você começa a incomodar uma galera. Ó, que a Luana tá falando aqui. Luana acorda para caminhar, você tá incomodando uma galera. Por quê? Porque você tá saindo do padrão, Luana. Antes você tinha um rótulo e você tá querendo montar outro rótulo, criar outro rótulo. Deixa as pessoas que falem. Eu já falei muito isso para vocês. Dane-se o que as pessoas falam sobre vocês. Vivam a vida de vocês. Outra característica de Pedro, coragem. Isso também está no livro de Atos. Isso é legal falar para vocês, porque tudo que no Evangelho de Mateus conta sobre as características de Pedro, vocês vão encontrar tudo sobre o novo Pedro no livro de Atos. Então, no livro de Atos, capítulo 4, capítulo 5, fala demais sobre essa mudança de comportamento de Pedro. Pedro se torna um cara corajoso, Pedro foi perseguido, manteve-se firme na propagação do evangelho. O cara era super perseguido. Se fosse Pedro com o temperamento que ele tinha lá atrás, mas de forma alguma esse cara ia dar conta de tudo que ele viveu. Precisou sim dessa tal conversão. E é isso que eu quero falar para vocês. Você pode olhar isso de forma totalmente espiritual, mas você pode olhar para isso de uma maneira totalmente racional, usando a neurociência como um aporte para você que é cético e entender tudo que pode acontecer com você quando você tem esse seu relacionamento íntimo com Deus. Pedro passa a ter sabedoria, porque até antes então nem isso ele tinha. Metia os pés pelas mãos, fazia tudo do jeito que ele achava que ele tinha que fazer. Não era um cara muito de escutar o que as pessoas diziam para ele, tanto que eu falei para vocês aqui, ele foi lá, arrancou a orelha do outro, né? Alegre, mesmo depois de sofrer de apanhar bastante, ser açoitado, esse cara continuava alegre, fazia parte do temperamento dele. E posso dizer para você, gente, se é que existe algo que as pessoas odeiam nas outras pessoas, é a alegria dela. Tanto que tem gente que fala isso. Nossa, fulano de tal tá ferrado na vida dele, mas continua feliz. O cara é feliz, o cara é alegre. Porque as pessoas misturam as coisas. As pessoas acham que alegria e felicidade, né? Elas acreditam que está nas coisas e não estão nas coisas. Está dentro de nós, né? O Jean tá compartilhando aqui com a gente. Shakespeare disse que triste do homem que se torna velho antes de ser sábio. Nem me fale, Pedro se torna sábio. Essa mudança que Pedro tem. Outra característica dele, Pedro se torna humilde. Humilde, porque ele era um cara super soberbo. Tudo isso também está no livro de Atos, capítulo 9. Relata a humildade de Pedro. Pedro mostra humildade ao pedir às pessoas para saírem. Em outros tempos, esse cara saía batendo em todo mundo de forma de boa, tá? Era um homem de oração também. Então, mostra também essa constância dele, como eu já falei no início. Um cara persistente. Tem gente que vai lá, ora 2 minutos e já quer que as coisas aconteçam na sua vida. Não vai acontecer. Você precisa ter esse relacionamento de intimidade. Era um cara de fé e não podemos dizer que foi um baita de um líder, né? Quem inclusive fala sobre ele, olha que interessante, o apóstolo Paulo, em Gálatas, ele fala sobre essa liderança de Pedro, chamando Pedro como um líder eficiente para todas as igrejas.
E uma coisa que eu acho assim fantástica nesse comportamento de Pedro, não só a maturidade dele, mas a capacidade que ele teve de desenvolver uma inteligência emocional tão grande quando ele nega Cristo 3 vezes, né? Porque quem pisa na bola com Cristo? Judas, que entrega, e Pedro, que nega. Só que ninguém fala dessa parte podre aí de Pedro, né? A gente desce o pau em Judas, né? Porque roubou, porque isso, porque aquilo e tudo mais, né? Entregou ele lá por conta das moedinhas de prata. Agora, Pedro, ele também, a capacidade que ele teve aí de ter uma inteligência emocional tão grande, porque Pedro, ele se perdoa. Depois que Cristo, né, que tem um trecho que conta que Cristo se encontra com ele na praia, ele tem essa capacidade de se auto-perdoar. Judas não teve essa competência, tanto que Judas vai lá e se enforca. E Pedro não. Pedro, ele reconhece todas as suas mazelas emocionais, reconhece toda essa sua, realmente essa perturbação emocional que tinha, ele reconhece isso, ele trata disso e ele se alinha com Jesus ali na praia mesmo. E eu quero dizer para você o seguinte, durante tudo isso aqui que eu resolvi expor para vocês aqui, o que Jesus na verdade via em Pedro? Por que será que Jesus escolheu Pedro? Da mesma forma, por que ele escolhe você? Por que ele me escolhe? Você que está aqui me ouvindo agora, por que ele resolveu escolher você? Você pode ter certeza que você não está na live por acaso, porque de manhã a gente bate aqui quase 100 pessoas, hoje tem 43 pessoas aqui me ouvindo, porque tem algo para você aqui. Você pode ter absoluta certeza, não vai entrar na live quem Deus não quer, você pode ter certeza. A gente sabe que tudo isso que a gente faz aqui de manhã, a gente sabe que tem um peso espiritual em tudo isso aqui que eu faço aqui pelas manhãs com vocês. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque eu não sei quais são as suas angústias e quais foram as suas angústias, mas você pode ter certeza que Cristo sabe. E o que Cristo via em Pedro? Que é o que eu tenho absoluta certeza que Deus está vendo em você. A vontade que Pedro tinha de aprender. Aliás, isso é uma das competências que estão sendo exigidas agora para quem vai retornar nesse mercado de trabalho depois dessa pandemia. Isso nós chamamos na minha área de flexibilidade cognitiva. Olha que nome lindo. O que é ser uma pessoa flexível cognitivamente? É uma pessoa que tem a capacidade de aprender, de desaprender e de reaprender o que precisa ser feito naquele momento. E Pedro era um cara que tinha essa flexibilidade cognitiva. Ele queria aprender, ele estava disposto a aprender. Então, se você hoje, se durante esses últimos dias, as lives ficam gravadas, já tá tudo no YouTube. Se você hoje, se você quer hoje, fazer uma mudança na tua vida, eu quero dizer para você que você pode fazer. Primeira coisa que você tem que ter, é essa intimidade com Deus. Senta com o Espírito Santo na mesa, é verdade, convida ele para sentar, troca uma ideia com ele, fala, você precisa falar. É falar com ele, cara, minha vida tá assim, eu preciso que minha vida fique desta forma. Os meus comportamentos que eu não gosto são esses, mas os comportamentos que eu gostaria de ter são esses daqui. E peça para que Deus te ensine a aprender. Peça para ele. Fala, eu gostaria de aprender. Como que eu tenho que fazer para me tornar esta pessoa? Peça isso para ele. Era isso que ele via em Pedro, esta vontade de aprender. E Pedro teve aí a sua vida toda transformada. Então, se você não quiser acreditar nessa área espiritual, que eu estou dizendo para você que essa sua intimidade com Deus causa tudo isso, acredite pelo menos na ciência. Então, se você é cético, acredite na ciência. A ciência prova que você pode realmente formatar o seu cérebro assim, em questões de minutos, em questões de segundos. É por isso que as pessoas são curadas em igrejas de depressão, de pânico, de tanta cura que tem. Essa cura que acontece com as pessoas nada mais é que uma nova reprogramação mental. Eu mudei o caminho em que você usava para resolver sempre os mesmos problemas. Uma pessoa mais colérica ou uma pessoa mais sanguínea, como era Pedro, bateu, levou, falou, tomou. Por quê? Porque o cérebro já desenhou este caminho. Quando eu passo por tudo isso, o meu cérebro começa a desenhar novos caminhos a ponto de eu repensar se vale a pena esse meu comportamento. E é importante que você tenha também bastante clareza. Não existe comportamento melhor e nem pior.
E você pode ter certeza que quando você está encostado com pessoas com comportamentos mais explosivos, elas estão ali para fazer você aprender. Você precisa melhorar essa sua passividade que às vezes te atrapalha. E para você que tem um temperamento mais explosivo e tá do lado de pessoas que você fica falando o tempo inteiro que são lerdas, que são lentas, que são isso, que são aquilo, essas pessoas estão colocadas ali para ajudar você a desenvolver esse seu comportamento que é extremamente impulsivo. Então nós nos completamos o tempo todo. Nós nos completamos o tempo todo. Então não tem temperamento melhor e nem temperamento pior. Tem gente que vai em terapia, muita gente, eu vejo isso por conta dos atendimentos que eu faço. Tem gente que vai em terapia, toda a sessão da terapia, ela chega falando da outra pessoa. Ela fala do outro, do quanto o outro impacta a vida dela, do quanto o ambiente que ela tá, da empresa que ela trabalha. Ela fala sempre do outro. Para você que faz terapia, eu gostaria de te dar uma sugestão agora. Chegue na tua terapia não falando do outro, mas na terapia fale sobre as suas fraquezas. Começa a mudar os caminhos do seu cérebro. Fala das suas fraquezas. Não fala o que o outro provoca em você. Fala lá na terapia da sua falta de capacidade de se blindar acerca do que o outro provoca em você. As outras pessoas vão provocar tudo em nós. E nem sei se elas estão provocando em nós. Eu posso dizer que isso faz parte do comportamento delas. Nós que não temos competência para nos blindarmos, então a gente fica dando nome para as pessoas. Eu não gosto do fulano, não quero me relacionar com o fulano. O problema não está no fulano, está na sua falta de capacidade de se blindar para poder se relacionar com o fulano. Então sempre, gente, nunca é de fora para dentro, sempre é de dentro para fora. Não são as pessoas que impactam a tua vida, é a tua falta de capacidade de se blindar perante o que as pessoas fazem na tua vida. Então a gente tem que ter muita clareza para a gente não se colocar nem em papel de vitimista, de ficar sentadinho sendo vítima, achando, ali que todo mundo está contra nós, que eu não estou acostumado com esse tipo de coisa e nunca vai estar. Porque você não é um ser único no universo e você tem que aprender a conviver com os 4 perfis, porque desde que o mundo é mundo, os perfis existem, os temperamentos existem e eles estão aí explicitados na Bíblia, como eu falei para vocês. Todo o comportamento podre de Pedro você acha lá no Evangelho de Mateus e toda a conversão dele, a mudança dele, você vai encontrar tudo no livro de Atos. Isso pode ser com você. Basta com que você queira, mas lembre-se, lá na tua terapia, pare de falar os impactos que as pessoas causam em você. Comece a mostrar a sua fragilidade. Você vai avançar esse seu processo de terapia muito mais rápido. O teu terapeuta vai entender que você tem essa capacidade de olhar quais são os seus pontos fracos e como é que você pode blindar isso tudo. Um colérico, um sanguíneo, ele impacta a vida de um fleumático, do melancólico? Claro que impacta, mas é porque o cara é ruim? Não, é porque você que é ruim, você que não consegue se blindar a esses comportamentos. E vice-versa. Um cara lento, uma pessoa mais lenta como um melancólico, ele impacta a vida de um colérico? Porque ele é mais lento, porque ele é mais devagar, porque ele anda dentro do ritmo dele? Não impacta. O problema é que o colérico não sabe se blindar sobre esse tipo de comportamento. Então é assim que funciona, gente. É desta forma. Nós somos doutores em colocar a culpa nas outras pessoas. Eu não estou conseguindo performar por conta da pandemia. Se tiver alguém na área que você trabalha que está ganhando dinheiro, é incompetência sua. Eu não estou conseguindo vender garrafa. Se tiver pessoas da mesma área que você vendendo garrafa e você não, é falta de competência sua. Por isso que eu falo, assumir as nossas competências, assumir as nossas competências, elas são fundamentais para que a gente possa crescer na nossa vida. A live de hoje, a pergunta para você é essa: você quer se resumir nesses seus temperamentos medíocres que você fica se escondendo atrás dele, ou você quer mudar? Existem ferramentas para isso.
Se você hoje não tem condições de investir numa baita de uma mentoria, você tem Cristo 24 horas à sua disposição. Tem um tete a tete com ele, peça isso para ele, que a ciência já prova que o seu sistema cerebral pode ser totalmente formatado a partir do momento em que você esteja disposto. Pare de ficar colocando a culpa nas outras pessoas sobre a sua incompetência, assuma o temperamento que você tem, melhore isso e vá pra cima ganhar o seu dia. Para com essas historinhas de nhenhenhê, mimimi, porque ninguém suporta você mais com esses seus teretetês, tá? Tem algumas falas aqui que eu não consegui nem ler. Fernando, obrigada a Deus por colocar essa doutora apóstola, Fernando, ungida, pelo amor de Deus, Fernando, eu não sou, pelo amor de Deus, eu só me coloco à disposição aqui para compartilhar conhecimento com vocês. Então, gente, a ideia é dizer isso para vocês. Você muda. São exatamente agora, que horas são? 6h37 da manhã. Lembra na live de ontem? Que você acordou com aquela baita bola de energia? Você tá com ela inteirinha aí na tua mão, 100% de energia. O que você vai fazer com isso? Responsabilidade sua. Para quem que você vai entregar essa bola sua de energia? Você tem 100% dela na mão. Você pode pegar esse 100% da sua bola de energia, estudar, demandar em projetos, fazer do seu dia espetacular, dar o melhor atendimento que você pode dar na empresa que você trabalha, na área que você atua, ou você pode pegar esse pacote de energia e começar a reclamar. Reclama da empresa, reclama do salário, reclama você que faz da sua vida exatamente aquilo que você quer. Temperamento foi te dado para você poder aprender com ele. Foi assim que você foi feito. Então, acostume-se com isso, aprenda que você pode ser o que você quiser ser, desde que você esteja disposto a ser. Estamos começando agora, terça-feira. Tem o dia inteirinho para você fazer o que você quiser dele. Se você chegar no final do dia e ter tomado todas as decisões erradas na tua vida, não coloque a culpa em nenhum desses caras que eu falei para você. Nem no colérico, nem no sanguíneo, nem no fleumático, nem no esqueci o outro. Nem no colérico, nem no sanguíneo, nem no fleumático e nem no melancólico. Não coloque a culpa nessa galera toda. A sua frustração durante todo o seu dia é por conta da sua incompetência de saber lidar com as pessoas que também foram criadas por Deus e que foram colocadas do teu lado para você aprender a se desenvolver. Tudo está na tua mão. Nunca é de fora para dentro, sempre é de dentro para fora. Feito, gente, um aulão para vocês hoje aqui sobre temperamento, mostrando tudo isso para vocês, que desde que o mundo é mundo, a gente já pode então relatar isso daí na Bíblia, tá? Tá lá na Bíblia, não tem nada de novo, como a palavra fala, não existe nada de novo debaixo do céu. Tudo que acontece, alguém já passou. Então pare de ficar se afogando em mágoas, se afogando em bebida, se afogando em droga, se afogando em remédio. Cria vergonha na cara, assume o que você tem para fazer, sabe? E muda essa sua vida, melhore a tua reputação, crie uma nova história. Tem gente aqui na live que as pessoas já não acreditam mais nela, a família já não acredita mais nela, as pessoas do trabalho já não acreditam mais nela. Por quê? Porque criou uma péssima reputação. A mudança de reputação não está na mão das outras pessoas. Sempre estará na tua mão. Ok? Galera, vocês estão falando um monte, eu nem consigo ler aqui. Doutor Arthur falou fogo no parquinho. Nossa, fogo no parquinho, doutor Arthur. Hoje, ó, chegamos cedo aqui para meter bala. Pessoal, deixa eu falar uma coisa importantíssima para vocês. Alguns recados super importantes. Primeiro recado importante. Todas as lives, elas estão gravadas e estão postas no YouTube para vocês, tá? Então vocês podem entrar lá, compartilhar, mandar link para quem vocês quiserem. Estão todas no YouTube respondendo as perguntas que me fizerem inbox. Segunda pergunta. Falei para vocês que os meus horários estão assim, graças a Deus, a gente tá com muito trabalho. Roda gigante aqui, ó, nem girando ela tá dando capote a nossa roda gigante. Em virtude disso, eu tive que selecionar alguns horários e alguns dias para as nossas lives. Então está no meu stories, nos meus stories, os horários de todas as minhas lives. Segunda, quarta e sexta,
eu estarei fazendo live ao 12h37, para não abandonar vocês aí, a galera do 12h37. Inclusive, na quarta-feira eu tenho live com o Dr. Arthur. Amanhã tem live com o Arthur, 12h37. Terças e quintas, às 5h45 da manhã, eu estarei me reunindo com vocês aqui toda terça e toda quinta-feira. Por que eu não tô fazendo live a semana toda de manhãzinha? Porque eu estou com contratos fechados com empresa e eu preciso sair daqui da minha casa por volta das 6h15, 6h30 da manhã, porque eu estou atendendo em outra cidade. Então, por isso que eu não consigo fazer a live às 5h45. Então, eu organizei a minha agenda de forma que eu estarei com vocês terça e quinta, às 5h45 da manhã, mas durante a semana eu estarei na segunda, na quarta e na sexta, ao meio-dia e 37, porque eu consigo mexer nos meus horários e consigo aqui estar com vocês todo dia. Então marca isso na sua agenda. Amanhã de manhã não tem live, que é quarta-feira, mas tem live meio-dia com o Dr. Arthur, mas quinta-feira eu tô aqui pra gente poder incendiar esse parquinho. Feito, gente? Por favor, inscrevam-se no meu canal, que daqui uma semana eu vou vir aqui dar uma notícia bombástica para vocês sobre um projeto que já está no finalzinho para eu desenvolver, para a gente colocar ele em prática. Eu acho que vai ajudar muita gente. Fechou? Beijo para vocês. Tenham um dia maravilhoso hoje. Que a sua terça-feira seja incrível. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E deixa eu te falar mais uma coisinha aqui, ó. Vou até abaixar a música para falar. Não esqueça que você é perfeito. Você é a imagem e semelhança de Deus, ok? Você é perfeito. Você nasceu para dar certo. Então não desista da tua vida, não desista das coisas que tem que acontecer na tua vida. Você nasceu para dar certo. E deixa eu te falar mais uma coisa. E se tiver escrito lá que você precisa aprender a conviver com um tipo de pessoa, você tem que aprender a conviver. Porque a história vai virar e você vai arrumar uma outra pessoa e vai passar pelos mesmos problemas. Se você tá no seu segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º relacionamento e nenhum deu certo até hoje, tem algo que você precisa aprender nesse seu relacionamento que você ainda não prestou atenção. Enquanto você não passar e não aprender com o problema vai voltar na tua vida e você vai reviver o problema. Esta é a essência do negócio. Então pare de reclamar do problema, aprenda com o problema para você poder se livrar do problema. Tem gente que é traído desde que começou um relacionamento, já está no 10º relacionamento e continua sendo traído. Existe algo aí que você precisa aprender. Se você terminar e arrumar outro relacionamento, você vai passar pelos mesmos problemas. Você precisa melhorar a sua performance em relação a isso. Ok? Tô dando exemplo da traição, mas pode ser qualquer tipo de exemplo aqui. Enquanto você não aprender com o problema vai voltar na tua vida com maior intensidade para você aprender. Nem que seja no leito da morte, mas você vai aprender. Beijo pra vocês. Estourando meu tempo aqui. Se inscreve lá no canal do YouTube, clica no joinha, me segue lá. Tchau, tchau, pessoal.